Olá pessoal, saudações on luz. E neste vídeo então eu vou trazer para vocês a terceira parte, né? Mais um capítulo do livro Além do Karma, de José Trigueirinho Neto, certo? Então este terceiro capítulo, nesta outra parte do terceiro capítulo, ele vai falar sobre a liberação do karma. Justamente como que nós podemos fazer uma liberação, uma libertação maior através do cumprimento das leis mais amplas, das leis superiores que regem a todos nós aqui no plano terreno, principalmente todas aquelas pessoas que já estão se desvencilhando, estão se desvinculando, não estão mais sendo guiadas pela lei do karma, tá? Então são pessoas que já conseguiram transcender muitas das situações aqui na matéria, muitos dos aprisionamentos, tá? Muitas das situações ilusórias que cada um de nós vivencia de experiências aqui no plano terreno, certo, gente? Então, esta parte do livro, ela vem nos mostrar exatamente isso, como que a gente consegue deixar um pouco mais todas essas questões da vida mundana que cada um de nós vivencia de experiências, seja com vínculos familiares, profissionais, sociais, conjugais, seja da forma de vida que muitos de nós acabam vivendo aqui, justamente por conta de muitos condicionamentos que nos são impostos, né? Situações que nos condicionam ou que fazem com que a gente siga exatamente aquele modelo de vida, tá? Por quê, gente? Por que isso acontece? Porque justamente todos nós, quando viemos viver experiências físicas aqui, corpóreas deste mundo, né, neste planeta Terra, foi colocado então em nós, por forças involutivas, é lógico, uma certa situação de um modelo que nós precisávamos seguir aqui, né? Um modelo em que nós temos que nascer, né? Que essa então é uma das leis superiores também, né? A lei do nascimento. Situações em que a gente precisa, então, nascer, crescer, ir para a escola, namorar, casar, ter filhos, né? Estudar, constituir família, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar bens materiais e morrer, né? Basicamente esse é o modelo que todo mundo segue aqui, né? Um modelo de evolução, entre aspas, que foi imposto para cada um de nós e que esse modelo de evolução ele gera muito mais um aprisionamento do que realmente nos permite evoluir, certo, gente? Então, essas frequências que foram sendo impostas, que foram fazendo com que as pessoas gerassem vínculos, que fossem fazendo com que as pessoas fossem colocadas em determinadas situações mais negativas, tudo aquilo que foi fazendo com que as pessoas acabassem seguindo algo que no seu íntimo, para ela, né, estava muito em desacordo com aquilo que ela realmente sentia que precisava fazer, mas por conta de uma imposição, principalmente da sociedade, a pessoa ela foi colocada para viver exatamente aquilo, reproduzir um padrão de comportamento, um padrão de crescimento, entre aspas, um padrão de evolução condicionado a seguir determinadas metas, a cumprir determinadas metas, tá? E essas metas, este padrão de comportamento, essa reprodução de um sistema falho, né, gente, que foi imposto pelas frequências involutivas, foi gerando nas pessoas, então, muita frustração. Foi fazendo com que cada vez mais as pessoas fossem se envolvendo com tudo aquilo que elas foram vivenciando, ou tudo que nós, né, gente, todos nós fomos vivenciando de experiências justamente por seguir um padrão que foi implantado no inconsciente coletivo da humanidade.
E estas frequências fizeram com que as questões kármicas fossem se desenvolvendo nas nossas vidas. E esta condição kármica que foi sendo imposta para nós foi gerando então todos os conflitos, os confrontos, as perturbações, foi gerando em nós então, né, gente, os desafios, as frustrações, os medos, os traumas, todos esses elementais negativos que a gente carrega, fazendo com que a nossa vida então ficasse num círculo vicioso, onde a gente ficasse reproduzindo toda aquela questão desse padrão de comportamento e não conseguisse então evoluir verdadeiramente, tá? Então essa situação kármica, principalmente as reencarnações compulsórias que a gente vem realizando há muitas vidas, com o intuito, entre aspas, né, gente, de nós corrigirmos os equívocos cometidos no passado, curar os sentimentos negativos, de a gente poder rever então todos aqueles conflitos que a gente foi vivenciando com as pessoas que fazem parte dos nossos vínculos. Na verdade, ela não acontece desta forma, né? Ela acaba gerando ainda mais muitos conflitos porque todos nós temos a questão do esquecimento, né? Nós fomos esquecendo ao longo das nossas vidas tudo o que foi acontecendo aqui. Justamente porque, caso a gente lembrasse, né, de todas estas situações que fomos vivenciando com cada uma das pessoas que a gente vive experiências no atual momento, poderia gerar muito mais transtorno, muito mais conflito, muito mais desentendimento, e o karma ele poderia ser muito mais amplificado, né? Ele poderia ser muito mais intenso, né? Trazendo muito mais prejuízos para as nossas vidas do que realmente uma cura propriamente dita, certo, gente? Então, todos nós aqui no planeta Terra estamos sujeitos a esta liberação do karma. Todos nós estamos aqui para podermos nos libertar destas condições kármicas que a gente foi vivenciando ao longo das nossas vidas, destas experiências negativas que fomos tendo. Só o que acontece é que a grande maioria de nós continuou fazendo parte da lei do livre-arbítrio, que é uma das leis da evolução humana. Então nós escolhemos seguir o livre-arbítrio, né? Escolhemos seguir aquela condição de que o meu ego inferior é que acaba escolhendo tudo aquilo que eu preciso fazer na matéria. E essa condição desta escolha do que eu quero, da minha vontade própria, ela fez com que cada um de nós então fôssemos nos perdendo ainda mais no caminho da evolução espiritual. E o que ocorreu, na verdade, ao invés de uma evolução, foi uma involução, ou seja, um retrocesso da humanidade justamente por querer escolher seguir a sua vontade, tá? Então, muitas pessoas elas acabam dizendo, né? Inclusive, eu acompanhei uma postagem de uma pessoa esses dias, né, nas redes sociais, em que ela falava exatamente isso. Não importa o que vai acontecer, não importa o que vai ser gerado, não importa a situação, a circunstância, eu quero seguir a minha vontade e ponto. Mesmo que eu tiver que me danar, né, vamos usar esse termo, mesmo que eu tiver que quebrar a cara, mas é a minha vontade que eu quero colocar em prática, né? Então, esta é uma pessoa que infelizmente evoluiu muito na condição espiritual, na condição de uma alma divina aqui na Terra, tá? Então, todo mundo que impõe a sua vontade, ela acaba se deixando levar pelas frequências involutivas, que é exatamente isso que estes seres dominantes da humanidade, pelo lado negativo,
exatamente o que eles querem que aconteça com todos nós, né? Que a gente regrida ainda mais, que a gente continue vibrando no ego inferior, que a gente continue competindo, que a gente continue maltratando e sendo maltratado, escravizando e sendo escravizado, porque tudo é um círculo vicioso, né, gente? Então, cada uma destas situações que vão sendo implantadas, ou que a gente vai vivenciando de experiências negativas, é porque a gente precisa olhar com mais atenção o porquê todas essas situações acabam acontecendo então, né? Mas o que acontece é que a gente tem um orgulho muito ferido, né? Um orgulho tão grande que a gente não consegue observar muitas vezes essas situações e acaba continuando com a reprodução daquele padrão de comportamento, tá? Então, por quê? Justamente por conta da lei do livre-arbítrio, né? Desta vivência, né, de experiências aqui através do ego inferior, através da vontade própria, através do orgulho, através da soberba e tantas outras energias elementais negativadas ou energias capitais também, né, que foram impostas para nós e inseridas no nosso campo eletromagnético, que fazem com que a gente reproduza então exatamente aquilo que as forças negativas querem que a gente faça. Certo, gente? Então, para que a gente possa fazer uma libertação do karma em que nós estamos vivenciando de experiências, é preciso fazer uma busca por um autoconhecimento muito intenso, né? Saber o que exatamente eu vibro, o que exatamente eu tenho de situações guardadas no meu inconsciente, o que eu preciso mudar de hábitos, o que eu preciso modificar na minha estrutura de pensamentos, sentimentos, emoções, o que eu preciso encerrar de ciclos. Então, tudo isso que gera em nós esses desconfortos, essas questões kármicas, são necessárias para que a gente observe mais atentamente aquilo que eu preciso modificar em mim e não no outro, tá? E para que essa liberação do karma, então, aconteça com mais eficácia, né, com mais eficiência, com mais intensidade, eu preciso começar a deixar de reproduzir aquele padrão de comportamento para viver uma lei superior, para entrar em sintonia com as leis superiores e deixar de ser envolvido ou direcionado ou conduzido pela lei do karma, tá? Porque a lei do karma, ela vai fazer exatamente isso, né? Cada ação que eu fiz de negativo no passado, eu vou colocar vai haver então uma reação para cima de mim exatamente sobre aquela ação que eu tive. Então, a lei do karma, a lei do retorno, a lei da causa e efeito, né, que são partes de um grupo de leis kármicas, elas vão estar em vibração mais alta com a gente enquanto nós continuarmos a viver as leis da evolução humana, principalmente a lei do livre-arbítrio, fazendo com que eu reproduza exatamente tudo isso, tá, gente? Então, é muito importante a gente observar cada uma destas situações que a gente acaba vivendo de experiências aqui para que não ocorra mais essa reprodução, então, de padrões negativos em nossas vidas, tá? E uma das situações, gente, que mais acontece, né, do porquê de a gente estar com tanta incidência da lei do karma, principalmente nesse período de apocalipse, de Armagedon que nós estamos vivenciando no presente momento, que é um fim de ciclo de dor e sofrimento para todos os reinos aqui viventes no planeta Terra, né? Seja o reino humano, vegetal, animal ou mineral, tá, gente? Todos nós estamos passando por esse processo de encerramento de ciclo aqui na Terra, tá? E uma das principais situações, então, que faz com que a gente vivencia todas essas experiências, tá, gente? É porque nós esquecemos a nossa origem cósmica. Justamente porque foram tantas as manipulações realizadas por estas forças negativas que querem continuar dominando a humanidade, que nós fomos esquecendo quem somos em essência.
Nós somos esquecendo a nossa origem espiritual, a nossa origem cósmica. A gente foi esquecendo que somos seres divinos, estamos vivendo experiências num corpo humano, vivendo experiências de como é ser um ser humano, mas grande parte de nós não somos humanos. A nossa essência, ela pertence a uma outra origem cósmica, uma outra espécie de um ser cósmico. E que nós fomos esquecendo justamente por estarmos vivendo essa experiência aqui neste corpo físico, tá? Que é apenas um veículo para que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mônada possa se manifestar e viver esta experiência, tá? Algumas pessoas a gente sabe que elas estão aqui justamente para trazer esse despertar, né? Para fazer com que a gente comece a relembrar quem nós somos em essência, a nossa verdadeira identidade espiritual. Mas para que a gente relembre quem somos, é necessário fazer um burilamento da nossa alma. É necessário a gente observar a nossa forma de comportamento, é necessário cada um de nós assumir que temos cargas negativas para serem trabalhadas, para serem curadas, para serem libertas. É preciso aceitar também que nós não somos, digamos assim, almas totalmente sem nenhum tipo de karma aqui, porque se nós estamos encarnados é porque existe muita purificação para fazermos. Existe muita sujeirinha que a gente acabou escondendo debaixo do tapete nas outras existências e que é preciso fazer essa limpeza, né? É preciso reconstruir toda uma estrutura alicerçada nas leis superiores para que a gente possa então se fortalecer aqui e dar os próximos passos para a nossa caminhada evolutiva, né? Darmos os próximos passos para que a gente possa então relembrar a nossa origem cósmica, tá? Enquanto a gente está cheio, né, abarrotado de arquivos, de memórias, de situações que a gente foi vivenciando, de experiências no nosso arquivo de alma e que está cheio de coisas densas, de experiências negativas, de memórias perturbadoras, conflituosas, violentas, de situações bastante temerosas, muitas vezes que a gente foi guardando por conta de todas as experiências negativas que a nossa alma viveu, nós não conseguimos lembrar quem somos, porque aquele registro de memória que está ali abarrotado de coisas, tá, gente? Ele não permite que nós tenhamos esse acesso, tá? Justamente porque são muitas confusões, vamos dizer assim, que a gente acabou armazenando, né? E estas confusões todas não permitem que a origem cósmica vá se revelando para a gente, tá? Então é muito importante a gente fazer essa limpeza, né? Limpar o HD, né, que tá cheio de porcarias, tá, gente? É muita porcaria que a gente guarda de tantas situações densas que a gente foi vivendo de experiências, tantos envolvimentos negativos, tantas buscas espirituais que a gente foi fazendo ao longo das nossas vidas e que essas informações elas não permitem que a gente relembre quem somos em essência. Não relembre o que é verdadeiramente o que nós temos que colocar em prática aqui no plano terreno. E aí a gente acaba reproduzindo ainda mais estas situações negativas das nossas vidas, tá? E uma chave, né? Como diz aqui na lâmina, gente, uma das principais chaves para que a gente possa relembrar também a nossa origem é a fé, tá? A fé em acreditarmos, né? Em termos aquela força interna para levar a gente para descobrir então exatamente aquilo que nós somos, né? Uma fé, como diz aqui, né, gente, irrestrita e incondicional na inteligência suprema, ou seja, em todas as frequências superiores, em todos os seres de luz, em todos os mestres que a humanidade já teve, em toda, principalmente, né, gente, na grande família sagrada que estão aqui
buscando fazer com que a gente relembre quem somos, através da emanação das frequências de cura, das frequências de amor, das frequências de misericórdia que eles nos enviam todos os dias, 24 horas por dia. Por mais que a gente sabe, né, gente, que o dia não tem mais 24 horas, né, ele diminuiu a quantidade de horas, estamos vivendo em torno de 16 horas por dia, por isso que está tão acelerado, né, o nosso processo de não conseguir fazer as coisas adequadamente aqui, justamente porque diminuiu-se então esse período de horas que a gente recebe de emanação da linha de tempo, tá? Mas as hierarquias de luz comandadas por Jesus, por Maria, por São José e por toda a hierarquia cósmica, tá? Que são, né, Maindra, Taikuma, né, Mãe Maria, Maindra, Taikuma nas suas versões ou nas suas partículas mais acendidas, São José, Saint Germain, Antuak, tá? E Jesus, Samana, né? Então estas hierarquias, este grupo de almas divinas que estão aqui emanando as suas energias de amor, de compaixão, de misericórdia, de redenção, para que a gente realmente possa evoluir, nós temos que ter uma fé imensurável, né, irrestrita, incondicional, para que a gente possa ir descobrindo com o passar do tempo a nossa origem, para que a gente possa ir se libertando de todas estas amarras que nos prendem à fisicalidade terrena, de dor, de sofrimento, de ilusões, de apegos, de possessão, de obsessão, e tantas outras frequências negativas, gente, que a gente vibra justamente por acreditar que na grande maioria das vezes aquele é o único caminho a seguir. Por quê? Porque a gente perdeu a nossa fé. A gente perdeu a fé, a gente perdeu a conexão divina justamente por se vincular a algum tipo de força involutiva que prometeu mundos e fundos e um caminho mais fácil, um caminho que não exigia uma disciplina, um caminho que não exigia um comprometimento, um caminho que não exigia uma seriedade, um posicionamento, né, firme em relação às leis superiores. Porque a lei do livre-arbítrio, gente, ela é uma lei em que nos deu total livre e desimpedimentos, né? Nós fomos desimpedidos, ou seja, liberados para fazer muitas coisas aqui. Só que a humanidade aproveitou a lei do livre-arbítrio para, digamos assim, cair na farra, né? Vamos usar esse termo, para se desvencilhar, então, daquela condição de ser um ser coerente com as leis superiores, de ser uma alma desobrigada de seguir, então, todo aquele cronograma, vamos dizer assim, né, todos aqueles indicativos para nos tornarmos seres superiores aqui também, né? Porque o projeto da humanidade, gente, não era para ser o caos que nós estamos vivendo aqui, né? O projeto da humanidade, nós ensinamos no curso do Reiki On Luz módulo avançado, justamente o caminho do projeto divino que foi pensado para nós, para a raça humana, tá? Então era para nós passarmos, né, da raça humana para a raça humano-angelical, né, humano-celestial, evoluir para nível de anjo, depois arcanjo, semideus e Deus, tá? Então esta frequência foi totalmente desvirtuada justamente pelas más escolhas que todos nós fomos fazendo, e o projeto até então ele teve muitas interferências, tá? E essas interferências não permitiram que o ser humano então conseguisse avançar e regredisse na sua evolução, né? Regredisse para patamares primitivos, inclusive, né? Não digamos uma questão de primitiva, né, gente? Lá dos homens das cavernas, né? Mas uma questão de uma
de se tornar um ser primitivo com base na questão da espiritualidade. Porque nós tivemos avanços tecnológicos aqui, sim, é inegável, né? Não tem como negar que tivemos muitos avanços tecnológicos aqui no plano terreno, mas os avanços espirituais regrediram e muito, tá? Justamente porque as pessoas acabaram escolhendo a matéria e deixando de lado o espírito, tá? Então esse é um karma coletivo que a humanidade carrega justamente por escolher as facilidades da vida material, né? Porque a vida material, ela coloca as pessoas, digamos assim, numa condição de muitas distrações na matéria, né? Muitas facilidades, muitos entretenimentos, né? Muitas distrações mesmo, onde as pessoas, elas, ao invés de, né, lerem um livro, tá? Elas preferem ficar perdendo tempo na internet, fazendo viagens, fazendo compras, adquirindo bens, né, fazendo um monte de coisa e conhecendo lugares, enfim, com o propósito apenas de conhecer, se distrair, se desestressar, né? Ajeitar lá o conflito familiar através de uma viagem. Ai, a gente tá estressado, tá brigando. Ai, vamos viajar, porque daí a gente se desestressa, né? Então, percebem, gente, que grande parte das pessoas, elas fazem essas viagens para isso, só para desestressar, né? Aí tá lá, fica lá uma semana, 15 dias naquele ponto turístico, né? Gastando um monte de recursos financeiros, usando muito mal o recurso financeiro, tá? Gerando um karma ainda maior para a questão do recurso financeiro, tá? Enquanto que tem um monte de gente aí que não tem alimentos suficientes na sua mesa, tem muitos que esbanjam nessa condição, né? Karma, né? Uma condição kármica que a pessoa possui, carrega, tá? E aí a pessoa vai lá, né? Tá lá desestressando naquela viagem e aí volta, né? Para o seu mundo normal, para suas atividades normais, para o seu convívio familiar normal, e aí o estresse ele retorna. Por quê? Porque a pessoa, ela se distraiu ao invés de se curar, de buscar a causa daquele desentendimento, daquele conflito, daquele estresse, tá? Então, por quê? Porque justamente escolheu a matéria, ao invés de escolher a evolução do espírito, certo, gente? A cura da alma, né? A cura do espírito. Então, muitas vezes, pelas pessoas, elas poderem, então, se liberar, né, do karma, elas vão precisar rever muitos padrões de comportamento aqui. Aquilo que ela vivia fazendo, ela vai ter que rever esse padrão de comportamento justamente para não reincidir no karma, tá? E a fé, né, que leva então o ser humano a libertar-se do karma, muitas vezes a gente deixar de fazer muita coisa que a gente faz para poder servir ao plano evolutivo, para que a gente possa se colocar a serviço do plano na atividade que nós estamos exercendo. Não é preciso muitas vezes deixar tudo que eu estou fazendo agora, a minha função, a minha atividade profissional, a minha questão familiar, enfim, para servir ao plano. Algumas pessoas sim precisam fazer isso, tá? Principalmente aquelas que vieram com essa missão espiritual, elas vão precisar deixar tudo para trás. Deixar trabalho, deixar cidade, deixar família, deixar relacionamentos, para poder se colocar integralmente a serviço do plano evolutivo, tá? Então, algumas pessoas possuem essa condição na sua estrutura, ou no seu contrato espiritual, vamos colocar aqui, que firmaram com as hierarquias de luz, tá? Então, algumas pessoas sim vão precisar fazer isso. E quando existe essa condição no plano evolutivo da alma da pessoa, que ela realmente precisa se colocar a serviço integral do plano evolutivo,
e ela resiste a se colocar a serviço, a cumprir com a sua missão de alma, quando, como diz aqui, né, gente, retardam a deixar para trás o que não mais lhes corresponde, os impulsos de cura chegam por intermédio de perdas de bens ou pelo rompimento desarmônico com vínculos afetivos, tá? Então, é exatamente isso. Aquelas pessoas que precisam assumir esse compromisso com as hierarquias superiores e elas não querem assumir, elas vão começar a perder bens. Aquilo que ela veio conquistando ao longo da sua vida, ela vai começar a perder. Aí começa perdendo o trabalho, muitas vezes começa e não conseguindo, né, um emprego para poder se sustentar na vida material, tá? Então ocorre ali um trancamento de energia, porque a pessoa precisa assumir aquele compromisso e ela não quer, ela rejeita essa condição, tá? Acontece também, né, de perder trabalho, aí precisar começar a vender algumas coisas para poder se sustentar na matéria. Muitas vezes pode ocorrer um adoecimento físico, a pessoa pode vir a manifestar algum tipo de enfermidade. Pessoas que vivem vínculos desarmônicos, tá? Casamentos, relacionamentos familiares com muitos conflitos, enfim, vai ocorrer o rompimento, o encerramento do ciclo com aquelas pessoas, porque justamente aquelas pessoas foram colocadas estrategicamente ali na vida dela para não permitir que ela servisse ao plano evolutivo. Então ela vai precisar romper com esses vínculos, vai precisar perder bens para poder se colocar a serviço, tá? Porque as hierarquias superiores, elas trabalham na seguinte forma, né, gente? Tudo aquilo que impede o plano divino de se manifestar precisa ser retirado das nossas vidas para que cada um siga o caminho que está destinado pela sua alma. Mas como a gente ainda segue muito a lei do livre-arbítrio, tá? Essas energias, elas acabam gerando ainda mais o aprisionamento na matéria, gerando ainda mais as ilusões que a gente vivencia aqui. Ilusão material, ilusão sentimental, ilusão conjugal, ilusão familiar, ilusão social, ilusão de tudo, tá, gente? Então, para que a gente possa assumir a esse plano evolutivo aqui, a gente vai precisar deixar para trás muita coisa, vai precisar renunciar muita coisa, renunciar a casamentos, né? Renunciar a família biológica muitas vezes, renunciar ao trabalho que a gente exerce, tudo aquilo que for contrário ao que a nossa alma se propôs a realizar para servir ao plano evolutivo, tudo aquilo que a gente foi se desviando no caminho justamente pelas facilidades impostas pela vida material, tá? Mas o que acontece, né, gente, é que a nossa alma, quando acaba acontecendo estas perdas ou rompimento desarmônico com vínculos afetivos, a nossa alma ela não sofre, porque ela sabe que isso é necessário para que um plano evolutivo que nós assumimos de compromisso seja colocado em prática. Mas o que vai sofrer é a nossa personalidade humana, uma personalidade apegada, possessiva, controladora, manipuladora, muitas vezes mentirosa, falsa, desonesta. Para algumas pessoas pode ter se corrompido, né? Gerado algum tipo de alguma forma de uma corrupção também, né? Porque segundo o Trigueirinho, em uma das suas partilhas, né, gente, ele disse que a partir do momento em que nós, seres humanos, encarnamos no planeta Terra, a gente já se corrompeu, né? A gente se corrompeu por conta das inúmeras frequências involutivas que permeiam a humanidade. Então, a partir do momento do nosso nascimento, a gente já é uma alma corrompida. E a gente vai se corrompendo ao longo dos anos, vai se afundando ainda mais
nessa condição, né, gente? Justamente porque a gente se deixa levar pelo livre-arbítrio. E a partir do momento em que a gente começa a perceber, opa, esse aqui não é um caminho correto, não é um caminho digno, não é um caminho honesto, eu tenho problemas nos ambientes familiares, eu não estou satisfeito com tudo aquilo que eu estou vivenciando, mas eu estou ali, né, tapando o sol com a peneira, empurrando com a barriga, jogando a sujeirinha por debaixo do tapete ainda porque eu não quero olhar para determinada situação, aquilo vai se transformando numa bola de neve, né, gente? E a gente vai acumulando ainda mais karmas para nossa vida. Então, a partir do momento em que eu percebo que eu não estou satisfeito, eu preciso mudar o rumo das coisas. E como eu mudo o rumo das coisas, gente, vamos ver aqui que na próxima lâmina tem, né? Ó, como fazer para libertar, né? Para a gente se libertar, então, fazer esse movimento de libertação kármica. A gente precisa clarificar o karma. O que significa clarificar o karma, Margarete? Pois bem, é a gente buscar as verdades. Se eu não estou satisfeito com aquela situação que eu estou vivenciando, se eu não estou satisfeita com o grupo familiar que eu estou vivendo, se eu percebo que eles puxam para trás, né, ao invés de ajudar a impulsionar, se são almas que geram o conflito, que geram desentendimentos, que geram perturbações, eu preciso saber a verdade sobre isso, a verdade do porquê que tudo isso está acontecendo. Buscar, né, gente, a verdade de quem e do que eu sou. Lembra na lâmina anterior, né? A nossa origem cósmica. Certo, gente? Eu preciso buscar a verdade do porquê ou de quem são as pessoas que estão envolvidas neste karma, a verdadeira índole espiritual delas, tá? Por quê, gente? Porque nós todos fomos colocados aqui em famílias espirituais diferentes da nossa verdadeira origem. Então, grande parte de nós estamos envolvidos com estes grupos kármicos, seja da família biológica, seja da família de procriação, seja do grupo profissional, do grupo social, né, amigos, grupos, enfim, de tudo aquilo que a gente pertence na vida terrena normal, né? Faz com que a gente foi envolvido então por pessoas que não pertencem à nossa família espiritual. E é por isso que geram-se então muitos conflitos. Porque no passado, todos nós fomos realizando pactos, contratos, acordos com estas pessoas. E esses pactos, esses acordos, esses contratos que nos ligam a elas, nos mantêm aprisionados até hoje, tá? Fazendo com que a nossa vida ela tenha esses mais baixos do que altos, né? Justamente porque esses pactos eles geraram o aprisionamento. Uma promessa, gente, que a gente possa ter feito no passado para alguém em outras vidas, e essa promessa ela continua valendo, porque quem fez a promessa foi a nossa alma. Então a alma ela é imortal, né? A alma ela ela sobrevive a todos os tempos. O que muda apenas é o veículo físico aqui, tá? Então, como a nossa alma proferiu aquela promessa, aquele juramento, a gente vai ficar ligado a essa pessoa até que a morte nos separe, vamos dizer assim. Mas como a morte não existe, é apenas o corpo físico, então aquela promessa ela vai ficar reverberando por toda a nossa existência. Até a gente se flagrar disso, né? Até a gente ter a consciência e pedir, não, eu quero revogar todos os pactos, todos os acordos, todos os contratos, todas as promessas, os juramentos que foram sendo feitos com cada uma das pessoas que fazem parte dos meus vínculos hoje. Porque a partir do momento que a gente pede esta revogação, né, a gente vai tendo acesso às memórias, às energias que nos ligam, às verdades que nos ligam a estas pessoas. O que elas, né, guardam
da verdadeira índole espiritual delas, quem elas também são em essência. Porque muitas almas a gente sabe que possuem uma essência mais negativa, né? E é essas almas que nós precisamos nos curar, que precisamos nos libertar, né? Todos precisam de libertação. Todos estão recebendo os eflúvios energéticos da misericórdia divina aqui na Terra, tá? Mas algumas almas aceitaram, outras não. Então, daquelas almas que não aceitaram receber a cura divina, nós precisamos nos desapegar delas para que elas sigam o seu caminho e que a gente possa seguir o nosso, porque quem escolheu curar-se, libertar-se e seguir as leis superiores, tá, gente? E dentre essas leis superiores, né, estão a lei da compaixão, tem a lei da economia, a lei da estabilidade, lei da interligação cósmica, lei da purificação, lei da obediência, lei do perdão, lei do amor. Bom, gente, são inúmeras leis, né, em média 120 leis que existem, né, que estão regendo toda a evolução espiritual aqui da humanidade. E que caso vocês queiram se integrar um pouquinho mais destas leis, nós temos um curso que é o ciclo de estudos, a evolução da vida, ou melhor, a sustentação da vida na transição planetária, tá? Então a gente fala sobre cada uma destas leis que vão possibilitar um maior entendimento de tudo que o livro Além do Karma também possibilita de informações, tá, gente? Ok, então estas leis todas, né, gente, quem escolheu seguir a lei superior, ela vai precisar deixar para trás todas estas situações que envolvem, então, os aprisionamentos kármicos que nós temos aqui, tá? E aí é preciso a gente também fazer uma reflexão do porquê que eu estou vivendo essa situação kármica, o porquê que está acontecendo tantas adversidades, dificuldades, enfrentamentos, conflitos, perturbações, patologias muitas vezes, né, enfermidades que as pessoas apresentam, o porquê que está acontecendo tudo isso e qual é o motivo que essa situação acontece para a minha evolução. O que eu tenho que aprender com estas situações para que eu possa olhar para a questão kármica não como uma questão de um vitimismo. Nossa, mas eu estou sofrendo, por que está acontecendo isso comigo? Essas interrogações vitimistas que acabam acontecendo na nossa vida. Então, a partir do momento em que eu olhar para a situação e perceber, olha, eu preciso, estou passando por essa situação porque eu preciso curar, porque eu preciso me libertar, ok, aquela situação ali, ela tende a se amenizar até o momento em que ela vai ser curada definitivamente, a partir do momento, né, gente, em que eu buscar este entendimento do porquê que eu passo por tudo isso, tá? Outra indagação que a gente precisa fazer, né, para poder clarificar o karma, para poder amenizar, para poder clarear, né, essas situações que acontecem na nossa vida, é justamente essa indagação. Para que fui criado? Por que eu vim parar neste planeta Terra? Por que todos nós estamos aqui? Então, cada um de nós, gente, possui estas informações nos nossos registros de alma, tá? Nós somos criados por algum motivo e nós não estamos aqui gratuitamente nesse planeta apenas passeando, né? Apenas criando, constituindo família. Nós não estamos aqui apenas para acúmulo de bens materiais, não estamos aqui apenas para pagar contas, nós não estamos aqui vivendo como turistas no planeta Terra, não, né? Por mais que tenha um monte de gente que acredite que sim e continua, né, vivendo uma vida de turista aqui, né, tudo certo. Desculpa, gente. Mas nós estamos aqui por um propósito maior, tá? Então, a partir do momento em que eu vou descobrindo o porquê que eu vivo todas estas situações, eu vou descobrindo o porquê que eu vim parar aqui.
Eu vou descobrindo qual é o verdadeiro motivo de eu estar vivendo uma experiência humana, tá? Eu vou descobrindo o porquê que todos os reinos da natureza também estão aqui. O porquê que está ocorrendo todas estas adversidades no planeta Terra. A partir do momento em que eu busco questionamentos, né, para poder entender todas essas situações, mas não apenas por curiosidade, tá, gente? Porque a gente não tem que ter curiosidade aqui, a gente precisa buscar estas informações para uma cura nossa. E uma cura nossa, com certeza, vai se estender para a cura de todas as pessoas que estão vivendo por situações semelhantes, tá? Então, a partir do momento em que eu começo a fazer estas indagações, essas interrogações, essas perguntas, eu busco isso no meu interior, porque muitas vezes lá fora, né, tem muita gente que vai trazer alguns apontamentos, mas que são apontamentos falhos, voltados para a evolução da matéria e não para a evolução do espírito. É muito importante a gente cuidar isso, né? Sim, existem muitas pessoas que estão por aí ajudando realmente a trazer uma clarificação, né, de todos esses questionamentos, com base na evolução do espírito, mas tem muita gente que nas entrelinhas ali fala um pouquinho, né, de uma evolução espiritual, mas a grande maioria delas vai falar na evolução da matéria. Essas pessoas, gente, são pessoas que estão colocadas também, e são milhares, tá? Milhões de pessoas, inclusive, tá? Que falam isso, né? E que estão colocadas para não deixar você se libertar do karma. Vão trazer ainda mais aprisionamentos, tá, gente? Então, o que temos que fazer também, né, é sair da inércia, da acomodação, aceitar fazer aquilo que nunca pensou em realizar antes, tá? Então, muitas vezes as pessoas estão ali. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu conheci pessoa aqui, eu estudei isso, e eu vou fazer isso, e eu vou morrer com isso. Lembra que eu falei no começo ali, né, gente? Esse modelo de que tem que ser exatamente daquela forma que foi condicionada, tá? Então, isso aqui é uma forma de uma acomodação. A gente tá ali inerte, né? É isso que todo mundo faz, é isso que eu tenho que fazer também, né? Então, as pessoas estão ali com uma mente cristalizada, um padrão cristalizado que tem que seguir aquilo, né? Que tem que ser exatamente aquilo, mesmo que ela está totalmente insatisfeita. Mas ela precisa seguir porque é assim que foi ensinado para ela e é assim que ela tem que fazer, tá? Então, nós temos que sair desse conceito de repetir esse padrão de comportamento repetitivo na minha vida. Porque se eu continuar fazendo isso, nada vai mudar, nada vai melhorar e tudo vai continuar da mesma forma, e a evolução, a libertação do karma, ela não acontece. Eu vou reproduzindo ainda mais aquele sistema para que a gente não saia, não se liberte, não se cure e não liberte o outro. Porque se eu estou insatisfeito no relacionamento, se eu estou insatisfeito naquele trabalho, se eu estou insatisfeito com aquele grupo de amigos, pode ter mais gente que está insatisfeito também. Mas o aprisionamento kármico, as amarras aqui, né? Os pactos, os acordos, os contratos, as promessas, os juramentos, as magias, né? As simpatias que muita gente faz para aprisionar um ao outro, né, gente? Também faz com que todo mundo ali do grupo esteja insatisfeito. Por mais que nas redes sociais a gente percebe, né? A foto de tudo perfeito. Família perfeita, trabalho perfeito, tudo perfeito. Mas a gente sabe que durante as sessões terapêuticas, as pessoas no final de semana publicaram ali a foto maravilhosa, curtindo a vida, chega na sessão terapêutica, fala que foi o pior final de semana da vida. Mas na rede social tá lá bonitinho, lindinho, maravilhoso, né? Final de semana perfeito, vida perfeita para os outros, né? Para mostrar para as outras pessoas. Mas a vida, infelizmente, gente, é um inferno. Por quê? Contratos, pactos, promessas, juramentos, magias, né? Aqui, ó, padrões infantis e egoístas,
né? Padrões de vitimismo, né? Padrões de não assumir, né, responsabilidades pela sua cura. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam vivendo exatamente aquilo que está condicionado a ela, porque todo mundo vive, eu vou viver também. Mas ela não consegue pensar fora, né, da zona de conforto, porque para ela também está muito confortável viver tudo aquilo. Então ela não consegue imaginar em realizar alguma coisa que para ela não tem, digamos assim, algo concreto, porque ela precisa ter algo concreto. Por quê? Porque perdeu a fé. A fé, gente, quando ela está fortalecida em nós, a gente vai dar um salto, vai acreditar, vai confiar, mesmo sem a gente ter nada concreto ali, nada que esteja pronto para poder realizar. O salto de fé é você recebe uma intuição, você coloca essa intuição para o plano divino, você ora, você medita, você entrega e pede sinais. A partir do momento em que veio aquela força, né, daquela intuição, e a intuição diz assim: vai para determinado lugar, faz tal coisa, né? Que isso significa que as hierarquias já estão programando para que dê certo. E a partir do momento em que você se entrega e se coloca a essa disposição, os resultados eles vêm, tá? Então tem que se colocar a fazer algo, pensar em fazer algo que a gente nunca pensou que pudesse ser capaz antes, tá? A gente não ficar pensando só ali naquela falsa segurança material que nós temos, falsa segurança sentimental que nós temos, tá? Porque isso faz com que a gente não consiga enxergar mais amplamente aquilo que o universo tem programado para nós. Porque o livre-arbítrio, o ego, né, padrões egoístas, padrões infantis, pessoas que não querem fazer nada que esteja que pode trazer algum tipo de desafio maior, sim, pode, né? Mas justamente os desafios eles são nos colocados para que a gente possa superar aquelas dificuldades, possa transcender aquele padrão de comportamento que a gente tem que não deixa a gente evoluir, tá? E é muito importante a gente assumir as responsabilidades pela nossa cura, é não terceirizar a cura, né? É não, por exemplo, né, procurar um atendimento terapêutico e entregar somente para que o terapeuta faça por ela a cura que ela precisa fazer. Não, ela tem que pegar junto, né? Ela tem que se responsabilizar pelas suas orações, pelas suas meditações, pela sua entrega, pela sua renúncia. Não é alguém que vai chegar lá e pronto, né? Tirei agora, pronto, você está livre, pode fazer o que você quiser da vida. Não. Assumir a responsabilidade indica que eu preciso colocar em prática todas as orientações, as instruções, os ensinamentos, as orações, as meditações para que a cura se manifeste. Eu não posso deixar que só o outro faça por mim. Não, eu preciso pegar junto. É um trabalho em equipe, né? O trabalho de cura. É o profissional que está ali me orientando e as hierarquias. Mas a minha responsabilidade de querer realizar a cura é muito maior do que apenas o auxílio terapêutico ou o auxílio das instruções que são colocadas, porque eu preciso colocar em prática aquilo que me instruído, me orientado. Caso eu não faça isso, eu não consigo fazer a cura que a alma tanto necessita, tá, gente? Então é muito importante a gente olhar para esses padrões todos aqui, tá? E confiar, né? Ter fé, pedir para remover também, né, gente, toda e qualquer energia que retirou a minha fé, que não permitiu que eu evoluísse e curasse da forma necessária, tá? Na próxima lâmina aqui, gente, nós temos então algumas dicas, né, de como eu posso fazer então para colocar
estas curas, estas libertações em prática, né? Como fazer para que esse movimento de libertação kármica aconteça, tá? Então, em primeiro lugar, eu preciso me colocar para a vida evolutiva, tá? Eu tenho que deixar a matéria para que o espírito possa evoluir. Deixar a matéria, gente, não é necessariamente abandonar tudo, empobrecer e pronto, né? Vou viver uma vida que nem existem algumas pessoas lá na Índia, né? Que são totalmente despojadas da matéria. Não, ali elas são pessoas. Eu até esqueci o nome, né? Do pessoal lá né, que fazem, né, que deixam tudo para trás e às vezes não tomam nem banho por anos, né? Vivem numa completa condição muito severa, vamos dizer assim, né? Ali o espírito ele não evolui naquela condição de se deixar totalmente despojado, totalmente de tudo. Não, porque nós estamos vivendo na matéria, então a gente precisa da matéria necessária para podermos evoluir, tá? Uma condição extrema de pobreza em que a gente não tem condição de se sustentar materialmente aqui, a evolução ela não chega. A gente precisa ter o equilíbrio de eu poder usar o recurso financeiro que chega até mim para aquilo que é realmente necessário, a alimentação necessária, o vestuário necessário, a moradia necessária, né? Tudo o que é necessário para minha sobrevivência. Então eu preciso deixar as questões supérfluas, as questões que não vão trazer o equilíbrio para a minha vida para trás e investir, vamos dizer assim, na evolução do espírito. O espírito em detrimento da matéria, ou seja, eu preciso abandonar, renunciar tudo aquilo que é material e que não traz uma evolução espiritual, tudo aquilo que é muito cristalizado na matéria, tudo aquilo que é muito levado, digamos assim, para uma evolução plenamente material, tá? E buscar esse equilíbrio para poder evoluir espiritualmente. E como que a gente faz isso, Margarete? Todos os dias, gente, isso aqui é um exercício diário, tá? Aqui no Instituto OnLuz, eu, Margarete Ananda e a Mari Mariá, nós temos uma rotina de orações, tá? Que é em torno de 6h30 da manhã, a gente se coloca em oração. Às 13 horas, 13h30, a gente se coloca em oração. E às 21h30, a gente se coloca em oração, tá? Então, esses 3 horários do dia, fora, gente, os momentos que nós estamos ali produzindo algum material, estudando, a gente também está em conexão de oração, tá? Porque vem uma oração na mente, a gente faz aquela oração, porque é necessário para doar ao plano evolutivo, tá? Mas quem não tem, digamos assim, o tempo devido, né, para poder fazer nos 3 horários, precisa ter pelo menos um período de oração diária, de entrega diária para o plano evolutivo, né, como tem na lâmina anterior aqui, né, gente? Assumir a responsabilidade pela sua cura. Então, nesse quesito, a gente precisa assumir a responsabilidade, né, das nossas curas, se colocando em oração pelo menos em um período diário, né, um momento do dia para que a gente possa fazer o quê, né? Aqui, ó, ao acordar, a gente precisa agradecer por mais um dia de curas e purificações. A gente precisa entregar aquele dia que está iniciando, a gente precisa entregar o trabalho e a nossa vida ao plano divino, dizendo o que o Senhor precisa que seja feito no dia de hoje, tá? É uma prática que nós temos aqui. Todos os dias a gente acorda, a gente agradece, a gente ora e a gente entrega o dia todo nas mãos das hierarquias e pede, né?
o que precisa ser feito hoje, qual é a cura que tem que ser feita hoje, qual é a vontade divina que precisa ser colocada em prática hoje, tá? Porque esse é um hábito, vamos dizer assim, que a gente vai buscando justamente para se entregar para o plano divino. Nós aqui entregamos tudo para o plano divino, né? Nós entregamos o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa vida, tudo a gente entrega para o plano divino para que eles vão conduzindo conforme a vontade da alma e não conforme a nossa vontade, tá, gente? Então, quanto mais a gente for se entregando para o plano superior, quanto mais a gente for deixando o livre-arbítrio para trás, entregando o livre-arbítrio para que o nosso eu superior também vá sendo conduzido na matéria, tá? Mais a gente vai vivendo, então, o plano evolutivo, aquilo que a nossa alma tem programada para nós, não aquilo que o nosso ego humano quer colocar em prática, tá? A gente precisa também, olha, libertar-se de vícios e hábitos nocivos. Vícios de cigarro, vícios de álcool, vícios de qualquer coisa, gente, né? Compulsão alimentar, muitas vezes, que também se torna um vício. Pessoas que têm vícios por comprar, por viajar, pessoas que têm um vício de cuidar extremamente do corpo físico, tá? E esquece totalmente dos cuidados espirituais. Então, são aquelas pessoas que vivem buscando um corpo físico perfeito, mas a alma tá destroçada, talvez nem energia mais tenha a alma, tá? Hábitos nocivos, né? Hábitos de viver na academia também é um hábito, né, gente? Buscar então ali a perfeição do corpo físico. Pessoas que vivem um hábito nocivo, né? Comer carne, né? Viver em festas, viajar muito, né? O que eu falei antes, né? Um hábito que, né, não é condizente com uma evolução espiritual. Então precisa ir eliminando tudo aquilo que a gente percebe que não é legal, né? Pessoas que vivem muito nas redes sociais, é um hábito também nocivo, né? Pessoas que vivem pingando, né, de situação em situação ali, buscando conhecimentos em várias áreas, também são hábitos que podem fazer com que a curiosidade, né, leve ela por caminhos errôneos mais uma vez. Então a gente precisa seguir um caminho mais equilibrado ali também, tá? Muitas vezes também o que a gente precisa fazer é renunciar às próprias ideias ou opiniões. Tudo aquilo que a gente veio carregando de conceitos, de dogmas, de entendimentos, tudo aquilo que a gente veio tendo, né, de conceitos por conta do nosso ego inferior, a gente também precisa deixar de lado, tá? As nossas opiniões que muitas vezes vão entrar em conflito com a opinião do outro, então é muito mais vantajoso a gente calar, né, gente? A gente não expressar a nossa opinião e colocar essa opinião em meditação ainda, porque às vezes é muito mais saudável a gente calar, né, do que a gente realmente expressar a opinião para não provocar conflito. É aquela história, né, de duas pessoas que estão ali posicionadas perante o número 6, né? Uma pessoa aqui tá vendo o número 6, a outra pessoa aqui tá vendo o número 9, tá? Então, são opiniões diversas, vindos de pontos de vistas diferentes, e que ambas podem estar corretas, mas também ambas podem estar equivocadas. Então, é preferível a gente manter o silêncio. Inclusive, tem um livro da editora Erdim que se chama Silêncio, ó Amado Silêncio, tá? Em que ele, eu posso até deixar na descrição aqui de vocês, né, para vocês encontrarem o livro também, tá, gente? Que é um livro muito interessante, né? Ele ensina a nós a prática de falar exatamente aquilo que é necessário, porque o silêncio, gente, não é aquilo de somente fechar a boca aqui, né? Precisa também calar os pensamentos, calar os sentimentos, mas
falar o que é necessário, que não vai trazer conflitos para ninguém, né? Vai trazer o equilíbrio, a harmonia e o entendimento, tá? O silêncio é o expressar correto, o expressar com sabedoria, tá? Se eu for falar ou opinar coisas que vão trazer conflitos, é melhor eu não falar nada, certo, gente? Libertar-se, então, também de uma vida e de coisas supérfluas. Aquilo que a gente percebe que está perdendo tempo. Aquilo que a gente percebe que não está agregando em absolutamente nada do nosso desenvolvimento espiritual. Né? Situações em que, bom, a gente já falou aqui, né? Entra aqui também, né? Nos hábitos. Viagens em excesso, situações supérfluas, gente. Bom, eu vivo muito superficialmente, digamos assim, né? Muito simplesmente, uma simplicidade muito grande. Então, se eu for apontar o que para mim é supérfluo, nossa, pode, né, discorrer muitas coisas aí, e que é melhor, né, não entrar muito em detalhes. Porque algumas pessoas elas podem não concordar, né, com as opiniões, tá, gente? Então a gente avaliar, né, o que é realmente necessário para uma evolução espiritual e o que está sendo supérfluo na minha vida, que está impedindo justamente a evolução espiritual de chegar, né? O que eu posso ali modificar de situações que eu estou fazendo agora e que não está agregando em nada, né? Só está trazendo acúmulo de situações, de conhecimentos, acúmulo de qualquer coisa que a gente está fazendo e que está gerando um bloqueio lá na frente para que eu não consiga evoluir, tá? Então, é muito importante a gente observar tudo aquilo que nós estamos fazendo de superfluidades, de situações em que estão trazendo entraves então para a nossa vida e que a gente possa então deixar para trás, né? Levar uma vida mais simples, uma vida mais em equilíbrio, uma vida sem ostentação, né? Uma vida em que a gente possa realmente se colocar a serviço do plano evolutivo sem, sem coisas em que vão justamente trazer bloqueios para as nossas vidas, tá? Outra situação que também a gente precisa fazer, né, gente, é sair de vínculos doentios e não olhar mais para trás. Então, se a gente está vivendo um relacionamento que todo mundo fala por aí, né, um relacionamento tóxico, um relacionamento narcisista, um relacionamento controlador, manipulador, né, com pessoas que estão ali nos tornando mais submissas, né, nos tornando pessoas em que a nossa vitalidade, a nossa energia vital está sendo drenada, aonde o nosso poder pessoal e também a gente não consegue colocar em prática a nossa criatividade divina, principalmente aqui, gente, em situações de relacionamentos afetivos, conjugais, muitas vezes que a gente vivencia de relacionamentos em que é exposto, né, bastante uma condição dessa submissão, então, né, relacionamentos conjugais em que a gente muitas vezes se deixa levar muito mais para satisfazer o outro, para agradar o outro, enquanto a gente acaba sempre se menosprezando muitas vezes. A gente precisa justamente deixar para trás e não olhar mais para esses relacionamentos. É concluir definitivamente um ciclo, tá? Existe uma pessoa que é acompanhada, né, pela Mari, tá? Pela Mari Mariá, em que ela viveu um relacionamento, casamento e tal, e o casamento ele teve ali uma separação de corpos há mais ou menos 8 anos. Só que até agora a pessoa, né, é uma jovem, né, uma moça, ela continua com o sobrenome do ex-esposo, tá? Da pessoa que esteve esposo dela nesta existência. Então ali ela não rompeu com o vínculo ainda. E esta energia, gente, ela faz com que
ocorra ainda o aprisionamento. Ela não conseguiu, que nem diz aqui, né? Não rejeitou com decisão e firmeza a cura. Ela não se colocou, não renunciou profundamente àquela energia do término do ciclo. Porque ainda existem situações ilusórias na vida de todos nós, né? Uma ilusão de que ainda pode dar certo, por mais que as outras pessoas já muitas vezes tocaram a vida, a gente fica ali, né, em cima, né, querendo que as coisas aconteçam, querendo que as coisas se manifestem, querendo que as coisas sejam da forma que o nosso ego humano quer, né? E aí essa forma de a gente querer ainda controlar as coisas, a gente acaba gerando um karma muito mais profundo e a libertação desse karma ele não se apresenta. Então é preciso realmente deixar para trás, aceitar que encerrou-se o ciclo, aceitar que se eu ficar muitas vezes ainda, né, cutucando, procurando informações nas redes sociais, mantendo contato com a pessoa, por qualquer forma, né, é lógico que se, por exemplo, ocorre uma separação de um casal que tenha filhos, o vínculo ali vai permanecer, né, para que ocorra o equilíbrio entre os dois, tá? Entre os dois não deu certo, né? Ou concluiu-se o tempo de cura que precisava acontecer entre o então casal, mas tem o vínculo dos filhos que foi gerado. Então não tem que ficar ali em atrito, em competição um com o outro, em saber quem dá mais, quem dá melhor, quem faz mais, quem faz menos, porque a criança que está ali no meio, gente, ela vai ser totalmente prejudicada pela briga de ego entre o pai e a mãe, tá? Então é preciso renunciar exatamente àquele vínculo e não querer competir com absolutamente nada, tá? Porque se a pessoa ainda saiu do vínculo, mas ela continua querendo demonstrar para o outro essa competição de mostrar que tá bem, que tá melhor, que tá nananã, né? Ela não se decidiu firmemente ainda para a cura. Ela ainda alimenta alguma certa ilusão em relação àquele relacionamento. E a partir do momento em que a pessoa continua alimentando, né, aquela condição, vai gerar ainda mais situações kármicas, porque aí gera raiva, ódio, mágoa, tristeza, culpa, medo, insegurança, pensamentos destrutivos muitas vezes, muita perturbação mental, emocional e espiritual, porque a pessoa não tomou uma decisão firme de querer se curar, tá? Então ela precisa renunciar a tudo que pode ter sido envolvido, tá? A toda a expectativa que foi gerada no relacionamento, a toda a perspectiva, a todos os como é que é? Até ontem eu comentava com Mari, né, sobre isso. Todas as situações em que a gente foi vivendo, de experiências em que a gente foi criando, né, uma certa objetivos em comuns com a pessoa, tem que renunciar, porque esses objetivos muitas vezes eles eram apenas focados na condição material e a gente precisa justamente deixar para trás, né, e pedir perdão, né, por tudo aquilo que foi vivenciado de experiências ou todas as expectativas, todos os objetivos, todos os sonhos que foram sonhados juntos e que não se concretizaram porque eram aprisionamentos kármicos que nós tínhamos com essas pessoas. Então precisa trabalhar silenciosamente com a energia do perdão para que essa cura se faça com mais intensidade. E a gente tem que falar para as hierarquias: eu quero me curar. Eu decidi me curar. E eu me entrego em tuas mãos, amadas hierarquias de luz, para que essa cura se faça. Certo, gente? Então tem que ter a decisão firme. Tem que olhar para os acontecimentos negativos e pedir a cura, tá? E caso a gente não faça, né, gente, não tenha essa decisão firme, o passado ele vai retornar
né, com todas estas pessoas, com todas estas situações que a gente foi vivenciando e vai trazer muito mais dor e sofrimento, tá? Então, enquanto eu não for firme nas minhas decisões de querer realmente a cura, tudo vai retornar à lei do karma, né? A lei da ação e da reação, a lei de todos aqueles sentimentos que eu estou vivenciando com aquela pessoa retornam e a gente continua aprisionado na dor, no sofrimento, na mágoa, na tristeza, na culpa, no medo e em tantas outras energias, né, gente, que nós precisamos nos curar, tá? Então, quanto mais eu for sendo firme nas minhas decisões de cura, enquanto mais eu quiser realmente me libertar de tudo isso, sem criar nenhum tipo de expectativa, sem ficar colocando também, né, condições para que a cura aconteça, porque tem muita gente que faz, né, coloca condição na cura, mais ocorre o aprisionamento e a libertação não vem. O que vem são os transtornos, são a dor, né, o sofrimento e tudo aquilo que nos liga ao passado com estas pessoas retorna, tá? Então, a partir do momento em que eu for firme nas minhas decisões de cura, a partir do momento em que eu seguir esses passinhos aqui, tá, gente? Para que essa libertação aconteça, as hierarquias com certeza vão nos ajudar. Mas enquanto ocorre uma indecisão da nossa parte, não tem como a misericórdia descer sobre nós. Nós precisamos estar firmes e decididos para que essa cura aconteça. Caso contrário, Jesus não consegue nos ajudar, tá? E ninguém das hierarquias vai conseguir. Então eu preciso decisão, tá? Estar decidido, firme, né? Para que essa cura aconteça. Ficar em cima do muro não resolve nada. Certo, gente? Pois bem, então estas eram as orientações que eu precisaria trazer para vocês com base, né, nestes ensinamentos de José Trigueirinho Neto com o livro Além do Karma. Agradeço a todos vocês, espero ter cooperado e desejo que cada um de nós seja muito abençoado na luz do Cristo interior. Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau, gente!